E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estou bom também. Vamos falar aqui hoje sobre um componente. Vamos falar sobre o transformador. Como medir um transformador? Então, esse é o transformador. É um dos tipos de transformador. Tá? Existem vários tipos de transformadores, indutores. Esse aqui é um do tipo de transformador. Ele pode fazer duas coisas. Ele pode tanto elevar uma tensão ou abaixar uma tensão. Por exemplo, esse transformador é de uma placa de um equipamento, de uma autoclave. Ele recebe a tensão da rede e diminui a tensão para dentro da placa, para daí ser retificada de uma fonte, né? Aí vai ser retificada, filtrada e transformada em corrente contínua. Então o transformador vai trabalhar com corrente alternada, esse tipo de transformador, tá? Existem outros tipos, como eu já disse. Então ele tem duas bobinas, olha, uma bobina maior, com derivação central, que esta é a primária, que recebe os 110 volts de corrente alternada, tá? Da rede elétrica. Vai criar um campo magnético, esse campo magnético vai induzir para a bobina secundária. Como a bobina secundária é menor, vai soltar uma tensão menor. Essa tensão aqui, na verdade, é de 15 volts, não 12. Continua sendo AC. Tá? Então ela entra alternada, cria um campo, induz para o secundário e sai uma tensão menor no secundário. Então são duas bobinas magnéticas com núcleo de ferro. O símbolo está dizendo isso. Então, como vamos saber se esse transformador está bom ou está ruim? Vamos fazer isso agora. Hoje eu estou usando o multímetro analógico. Então vamos interpretar aqui as medições. Vou usar a escala de X10, ou seja, quando estiver na escala de X10, esse 1 aqui vale 10, o 2 vale 20, o 5 vale 50, o 10 vale 100 e assim por diante, porque é esse número multiplicado por 10. Para facilitar, ó, vou encostar uma ponta na outra, tá zeradinho. Para facilitar, coloquei uma garra jacaré na ponta preta, coloquei em um ponto, que são 3 pontos aqui, essa bobina, né? Do primário. Eu vou medir aqui com outro ponto, o extremo da bobina. Olha, deu ali 700 ohms. 7 vezes 10, 700 ohms. Aliás, 70 vezes 10, né? Não 7. 700 ohms. Então essa bobina primária está boa. Com derivação central aqui, ó. Então se tem derivação central, esse ponto do meio deve dar mais ou menos metade. Olha lá. Deu 300 e um pouquinho ohms. Então está boa essa bobina primária. Aí eu vou mudar aqui para a bobina secundária, tá? E vamos medir a bobina secundária. Como no esquema aqui eu mostrei, a bobina é menor, tem que dar uma impedância menor. Não pode dar uma impedância maior, porque ele vai pegar o 110 e derrubar para 15 volts. Então, vamos aqui medir a bobina secundária. Vamos ver quanto vai dar. Opa, a ponta negativa não está pegando. Agora tá. Vamos lá. Olha lá, 1 vezes 10, 10 ohms. Então, a bobina secundária deu 10 ohms, enquanto a bobina primária deu 700 ohms ao extremo, né? Os dois extremos. Ou seja, para ligar em 220 e 300 e pouquinhos ohms para ligar no 110. Então esse transformador está bom. Se não tivesse dado nada aqui ou na bobina primária, ele estava aberto. E se ele está aberto, ele não vai funcionar. Então, para funcionar, as duas bobinas, tanto a primária quanto a secundária, precisa estar ok, conduzindo, sendo nesse caso desse transformador, a primária dando uma impedância menor do que a secundária, dando uma impedância menor do que a primária, que ela entra 110, 220 e aqui sai 15 volts.